Som. Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Desejamos que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos. Damos as boas-vindas aos irmãos que já estão presentes aqui no templo, todos devidamente alojados, cumpridores das normas sanitárias. Damos as boas-vindas também aos irmãos que estão nos acompanhando nesse instante, através das redes sociais. Felicitamos as mães pelo seu dia, que Deus abençoe a vida de vocês, que os filhos que vocês tiveram e que se dedicaram possam trazer muita alegria, muitas alegrias para vocês agora na velhice, ou aquelas mães que são jovens ainda na plena juventude. Nós sabemos que Deus é quem tem dado às mães, é uma dádiva do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Aqueles que já não as têm, preservem no coração a memória, a alegria de ter tido um dia. Meus queridos irmãos, nesse momento nós estamos fazendo a nossa transmissão. Pedimos a você que está nos acompanhando em casa, que visualize, inscreva, ative as notificações, compartilhe as mídias da igreja. Esta é a forma que nós temos encontrado nesse tempo de afastamento, de cumprir a nossa missão de levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra. Esperamos que Deus possa nos usar para isso. Queremos felicitar os aniversariantes dessa semana. No dia 4, nós tivemos a nossa irmã Elisandra Veríssimo. No dia 5, a Maria Luísa dos Santos Rasquide, para quem já conhece de mais tempo, a Malu, está aqui do meu lado. Depois os irmãos podem fazer uma festa virtual. Também felicitamos o Eduardo de Freitas Bernardes no dia 6, a Iana Dias Baraúna Silva no dia 6 também, e no dia 8 a nossa irmã Camila de Freitas Bernardes. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desses queridos, que Deus tenha abençoado e preservado a vida. Gostaríamos de convidar os irmãos também a estarem atentos às redes sociais, ao grupo de WhatsApp da igreja, tanto para pegar as informações a respeito do funcionamento da igreja, agora nessa retomada das atividades presenciais, como também para verificar os avisos da igreja, os aniversariantes da próxima semana. Tornemos esse meio tecnológico mais rico de calor humano, para que nos mantenhamos próximos e conectados uns com os outros. Meus queridos irmãos, a finalidade de estarmos reunidos aqui nessa noite é do culto de adoração ao nosso Deus. Nós deixamos as nossas casas, nos reunimos neste lugar, tomamos todas as medidas e as precauções necessárias, mas o foco, o principal, aquilo que nos trouxe, é juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Queria convidar você a se colocar de pé nesse momento, a dirigir ao Senhor uma oração de gratidão por todas as coisas que Ele tem nos dado, e em especial, que Ele nessa noite tenha o prazer de nos abençoar mais uma vez. Oremos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, todos reunidos em Teu nome, conscientes de que não somos de maneira nenhuma merecedores de nenhum dos Teus benefícios, mas ao mesmo tempo, ó Deus, que somos tomados pela consciência de que o nosso Salvador realizou tão grande obra na cruz. Nós nos chegamos diante do Teu trono de graça, suplicantes, para que o Senhor mais uma vez estenda a Tua mão e nos abençoe. Nós estamos aqui para Te adorar, mas precisamos da ação do Teu Espírito Santo, que nos capacite a isso. Nós precisamos também que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós compreendamos, ó Deus, a Tua revelação, para que a adoração seja em espírito e em verdade, segundo aquilo que o Senhor traz, luz
sobre a nossa existência. Abençoa a vida desses queridos irmãos que estão aqui, Senhor. Abençoa também a vida dos irmãos que estão em casa nos acompanhando nesse instante. Abençoe, ó Deus, e fortaleça e console as famílias que estão enfrentando, ó Deus, com a enfermidade dos seus entes queridos, ou a perda desses entes queridos, que o Teu Santo e Bendito Espírito, que nos fortalece, que sustenta a Tua igreja, possa também ir de encontro a essas pessoas, trazendo consolo e fortalecimento. E mantenha, Senhor Deus, o nosso foco na adoração ao Senhor nessa noite, nesse dia separado que nós aqui dedicamos em serviços espirituais, em serviços de culto, em consagração, em congraçamento, em comunhão uns com os outros, na presença maravilhosa do Senhor. Oramos com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, desejosos de que o Senhor se compadeça de nós e avive a Tua igreja para a honra e glória do nome do Teu Filho Jesus, em quem oramos. Amém. Meus queridos irmãos, podeis sentar. Nós vamos fazer uma leitura nesse momento no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Esse foi o texto da minha meditação durante essa semana. Esse livro tinha ficado no meu coração desde a época de que um servo do Senhor fez uma exposição nele. E nesta semana, o primeiro capítulo de Eclesiastes saltou novamente diante dos meus olhos. Interessante nós considerarmos esta passagem, porque o pregador aqui vai apresentar como alguém de grande posição e autoridade está refletindo sobre os aspectos mais comuns e mais corriqueiros da vida. O verso 2, nós inclusive chegamos a encontrar o tema que predomina no livro: a aparente falta de significado da vida quando vista simplesmente a partir da ótica humana. Esse primeiro ciclo que nós encontramos aqui em Eclesiastes, capítulo 1, focaliza a atenção do leitor na vaidade de perseguir o trabalho e a sabedoria, ainda que grandes realizações nos tragam certa satisfação. A perspectiva humana da morte torna essas realizações insignificantes. Eu pensei, isso tem tudo a ver conosco nesses dias. O pregador inicia com os ciclos aparentemente infindáveis e repetitivos que caracterizam a criação. Os benefícios do trabalho são caracterizados como legítimos a partir do verso 12 até o verso 15. E a compreensão da sabedoria do verso 16 ao verso 18 trazem para uma pessoa, ou melhor, os benefícios que o trabalho legítimos e a compreensão da sabedoria trazem para uma pessoa são obscurecidos pelo fato de que eles morrem junto com essa pessoa. Todas estas informações colhidas na nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra. Estava olhando esse texto, refletindo sobre essa passagem, e com essas informações eu gostaria que vocês lessem junto comigo. Acompanhe a leitura. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, de tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir.
Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo dos céus. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Aparentemente, o que nós lemos aqui trata-se de uma perspectiva pessimista sobre a vida. Mas eu gostaria de substituir essa palavra por realista sobre a vida. Porque o que o sábio Salomão está fazendo aqui nesse texto é nos levar a considerar qual é o proveito do nosso trabalho. Por que nós nos afadigamos tanto? Por que nós buscamos tanto crescer, nos desenvolver, obter conhecimentos, graduações e tudo mais? Se nós olharmos o ciclo da vida, onde nós nascemos, crescemos, amadurecemos, nos reproduzimos, aqueles que têm esta graça, mas chega um momento que nós morremos. E por mais que nós nos esforcemos ao longo da nossa vida, se nós olharmos apenas por essa perspectiva, tudo nós deixaremos. E a vida perde o sentido. Às vezes, num ambulatório ou no leito de UTI. Às vezes por conta de uma peste, ou às vezes por um acidente doméstico. Nós não sabemos. Hoje estamos aqui vivos para celebrar o nome do Senhor. Amanhã pode não estarmos mais. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que é que dá sentido para a vida? Meus queridos irmãos, só dá sentido à vida se nós trouxermos Deus para esta equação. Se nós considerarmos o nosso Criador, que criou todas as coisas, que estabeleceu os ciclos, as leis naturais, os tempos, a divisão deste tempo e o propósito para a nossa existência, vivermos para o louvor da sua glória. A criação foi criada para o louvor da glória do Criador. E isso traz todo o sentido e o significado para nós. Olhar a vida sem Deus é olhar uma vida sem sentido, de ciclos contínuos que não têm fim e que não há absolutamente nada novo debaixo dos céus. E pensando nessa perspectiva de encontrar sentido para a vida, eu gostaria de convidar a você a um outro texto nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56, 57 e 58. Paulo está falando aqui nesse trecho sobre ressurreição, sobre a vitória sobre a morte, porque a ressurreição representa de maneira direta isto: vitória sobre a morte. E olha só como é que Paulo vai tratar a temática.
1 Coríntios capítulo 15, versos 56 a 58. O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olhe bem essa última expressão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. O que é que significa necessariamente? A resposta da pergunta do pregador feita lá no início do capítulo 1 de Eclesiastes. O sentido da nossa vida não está aqui, meus queridos, mas está na eternidade. E o que nós trabalhamos aqui no Senhor, isso tem uma repercussão também na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Convido você a ficar de pé nesse instante, nós vamos entoar o hino 215, Serviço do Crente. Vamos ficar em pé? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação com seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glórias nos dá lá no céu. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Os irmãos podem sentar nesse instante. Convido você a uma reflexão sobre a sua própria vida. Que você faça essa mesma pergunta que o sábio está fazendo aqui em Eclesiastes capítulo 1, verso 3. Que proveito tem o seu trabalho, ou todo o seu trabalho, com que você se afadiga debaixo do sol? E uma segunda pergunta: o que você tem feito, o trabalho que você tem desenvolvido, tem sido no Senhor? Tem sido para o louvor da glória do seu Criador?
Baixe a sua cabeça, ore ao Senhor nesse instante. Peça ao Senhor que, através do seu Espírito Santo, prescrute o seu ser, para que você possa ter a convicção nessa noite que o que você tem buscado nesta vida é agradar o coração daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se seu coração está envolto em vaidades, em futilidades, naquilo que é inútil, peça perdão ao Senhor nessa noite. Alinhe a sua vida para que ela possa ser vivida com aquilo que realmente interessa. C.S. Lewis tem uma frase muito impactante para mim. Ele diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Consideremos as coisas lá do alto nesse momento de oração. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, reunidos, juntos, convictos de que o Senhor está presente nesse lugar. Nos humilhamos diante de Ti, Senhor, porque percebemos o quanto somos voláteis, o quanto nosso coração oscila, o quanto a nossa mente, os nossos pensamentos se perdem. Em fração de segundos, nós já nos distanciamos, até mesmo daquilo que viemos fazer aqui nessa noite. E nós pedimos, ó Deus, suplicamos mais uma vez, clamamos a Ti, que o Teu Santo Espírito traga a nossa mente, o nosso coração cativos ao Senhor e ao ordenamento do Senhor, conforme nós encontramos na Tua Palavra. Queremos nessa noite, ó Deus, ser agradáveis diante dos Teus olhos. E diante dos Teus olhos estão postos os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, nós Te imploramos em nome de Jesus. Purifica-nos, ó Deus, e santifica-nos, para que o nosso viver, nesses minutos que aqui estamos, ou a partir desse instante, durante toda a nossa semana, possam ser momentos e situações
onde o nome do Senhor esteja sendo honrado através de nós, do nosso viver, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir, do nosso sentir. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. No Salmo 51, depois que Davi suplica do verso 7 até o verso 12, por purificação, para que Deus possa criar nele um coração puro, renovar dentro dele um espírito inabalável, restituir a alegria da salvação e o sustento com um espírito voluntário. Verso 13, ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Nessa noite nós estamos aqui convocados para adoração. Adoraremos ao Senhor também através dos cânticos espirituais. Convidamos você a cantar junto conosco 2 cânticos. Nesse primeiro cântico, que você possa fechar os seus olhos, que você possa, de alguma forma, digerir aquilo que você está cantando, verificando se isso de fato consiste na implicância, na disposição do seu coração. Segundo cântico, faremos isso da mesma maneira, mas também teremos a oportunidade para aqueles que estão presentes aqui no templo, para devolverem os dízimos e as ofertas no gasofilácio. Lembrando sempre, irmãos, que fazemos isto com alegria, com liberalidade, como expressão de reconhecimento que Deus tem suprido as nossas necessidades. Não fazemos por constrangimento, não fazemos com o pesar de um coração avarento, não fazemos na expectativa de que Deus possa de alguma forma nos restituir alguma coisa, porque na verdade Ele já nos deu tudo. E como diz Davi, da tua mão tomamos. Ou seja, estamos devolvendo daquilo que o Senhor mesmo já nos deu. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar, adorar o Senhor com 2 cânticos. Nesse primeiro, de forma mais intimista, voltando-se para o Senhor, lembrando que também estamos aqui juntos, congregados como uma igreja, aprendendo a conciliar uma voz com a outra. E na segunda canção, devolveremos nossos dízimos e as nossas ofertas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo,
pois sei que sobre todos é Senhor. Os homens, Aleluia. aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Meus irmãos, nós gostaríamos de agradecer a participação da nossa musicista nessa noite. Convidamos aqui o diácono de plantão para orar nesse instante, agradecendo pela devolução dos dízimos e das ofertas, pedindo sempre graça a Deus para que saibamos administrar esses recursos com sabedoria.
Oramos, irmãos. Senhor Jesus, agradeço, Senhor Jesus, a oportunidade que temos, Senhor, de estar, Senhor, na sua casa, Senhor, nessa noite, Senhor. Agradeço, Senhor Jesus, pelas bênçãos, Senhor, pelo trabalho, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Agradeço, Senhor, pelo dízimo, Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe, Senhor, no nosso trabalho. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, sem emprego. Que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja, Senhor Jesus, levando, Senhor, o seu poder, Senhor, a elas, Senhor, a sua bênção, Senhor. Agradeço, Senhor Jesus, por esse dia especial, o Dia das Mães, Senhor. Que o Senhor Jesus esteja abençoando, Senhor, a minha mãe, Senhor, e as outras demais mães, Senhor. Que o Senhor esteja protegendo e abençoando, Senhor. Agradeço por tudo e perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, o nosso Deus tem suprido as necessidades da sua igreja. Podem sentar, meus irmãos. Nós louvamos o nome dele. E é sempre importante que a igreja esteja orando e buscando o Senhor para que o conselho da igreja possa ter tanto a capacidade de gerenciamento, de gestão, e ao mesmo tempo o coração na obra, para investir naquilo que o Senhor deseja. Meus queridos irmãos, nós vamos agora ao momento da edificação. Eu gostaria de continuar a exposição de Mateus capítulo 21, finalizando nesse domingo, portanto, esse capítulo, do versículo 33 ao versículo 46. É a última parábola das duas que Jesus vai empregar aqui para descrever o cenário de Israel em relação àquilo que havia se processado e da maneira como Cristo vinha conduzindo o seu ministério. Mateus capítulo 21, do verso 33 ao 46, vai nos dizer assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas,
entenderam a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Que Deus assim, meus amados irmãos, nos abençoe na meditação da sua palavra aqui nessa noite. Eu gostaria de introduzir a mensagem dessa noite, pegando um gancho naquilo que nós ouvimos aqui pela manhã, a respeito da ira de Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos ter muita dificuldade de entender, nós todos teremos dificuldades de entender um texto como este, se na nossa mente, no nosso coração, a visão que nós temos de Deus é uma visão light. É uma visão de um Deus cor-de-rosa, como foi dito aqui pela manhã. De um Deus que só age com amor, que não age mais com justiça, que não age mais com juízo. E quando nós nos referimos a Jesus em especial, por conta desta caricatura que a igreja evangélica, em alguns contextos, formulou sobre Cristo, o texto se torna ainda mais difícil. Porque as pessoas enxergam Jesus como sendo não o Deus que Ele é, não com a força que Ele tem, não com a autoridade que Ele exerce, não com o juízo que Ele também exercerá sobre a terra. Nessa parábola que nós estamos aqui, nós estamos exatamente em um momento onde o Messias, o Rei esperado, está aqui apregoando os ditames, os fundamentos do seu reino, e Ele está deixando claro que Ele agirá também, trazendo juízo sobre aqueles que escutaram a sua mensagem e que não deram ouvidos à sua mensagem. Aqueles que foram negligentes com o chamado que receberam da parte de Deus. Porque aqueles líderes, os fariseus, os saduceus, os seus discípulos, também os anciãos, todos estes que compunham a nação de Israel, haviam faltado quanto às suas obrigações. Era uma nação privilegiada debaixo da antiga dispensação. Era uma nação que não foi capaz de reconhecer a Jesus, mesmo sendo estes capazes de se portar, de se apresentar como sendo grandes mestres e doutores da lei, conhecedores das Escrituras. E de fato eles receberam a responsabilidade de guardar as Escrituras. E nesse sentido eles se constituíam de fato uma nação privilegiada entre as outras. Houveram privilégios que eles receberam em decorrência disso. Foi uma nação pequena, que foi exaltada, que foi colocada de maneira proeminente. O Senhor, de forma poderosa, não só constituiu essa nação, não só fazendo promessas a essa nação, não só libertando essa nação do cativeiro, várias e de várias vezes, mas colocando essa nação o propósito de ser uma bênção para as outras nações do mundo. E eles falharam, missiologicamente eles falharam. E nesse texto, quando nós aqui nos deparamos com a parábola, logo após a parábola dos 2 filhos, nós precisamos refletir e tentar descobrir o que necessariamente são estes trechos e quem são esses personagens e que significa necessariamente essas figuras que Jesus está empregando aqui para falar de juízo para aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem ali naquele lugar. Lembre-se bem, Jesus no domingo havia entrado em Jerusalém triunfalmente e as multidões aclamavam: Hosana, Hosana! Qual foi o saldo disso? Os principais líderes ficaram extremamente zangados com isso. E mais, não era só as multidões, não, as crianças também gritavam: Hosana, Hosana! Chegou ao ponto de incomodar aqueles líderes que eles falaram assim: você não está ouvindo o que eles estão falando? Você não vai mandar eles calarem a boca? Jesus se nega a calar a boca das crianças. Mas se não bastasse isso, Jesus vai para o templo. Chegando no templo, estava ali aqueles que comercializavam a fé. O que é que Jesus faz? Um arrazoado de cordas,
e expulsa os cambistas, aqueles que vendiam os animais também, os comerciantes e os líderes que tinham a sua comissão, ficam ainda mais indignados com Jesus e vão questioná-lo: com que autoridade você faz isto? Com que autoridade você prega o Evangelho? Porque Jesus estava pregando o Evangelho. E aqui alguns comentaristas dizem que não sabem se o que irritou mais aqueles líderes, se foi o fato de Jesus ter expulsado os comerciantes e os cambistas do templo, ou se foi o fato de Jesus estar pregando o Evangelho dentro do templo. Mas nós percebemos no meio dessa tensão, a tensão não só porque Jesus estava peregrinando para a cruz, mas a tensão onde agora Jesus não mais continha a sua popularidade, e esta popularidade irritava os principais líderes. Jesus começa agora a agir de uma maneira muito mais marcante na vida dos discípulos e das pessoas que estavam ali. E começa pela figueira. Certa manhã, Jesus está saindo, uma figueira que estava com a folhagem bonita, o que preconizava já figos, não tinha figos, e Jesus amaldiçoa a figueira e ela morre, e ela seca. Mas quando Jesus está ensinando no templo, após ter sido também questionado sobre com que autoridade ele realizava aquilo, Jesus conta duas parábolas. A dos 2 filhos, onde mesmo que não tenha ficado evidente a princípio, o segundo filho apontava para esses líderes religiosos, fariseus, saduceus, anciãos e os seus discípulos. Mas na segunda parábola a situação fica bem mais clara. E aí eu gostaria de emprestar para vocês algumas perspectivas para que você entenda a parábola. Porque nessa segunda parábola o Senhor começa dizendo assim: atentai noutra parábola, preste atenção nessa outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Esse homem aqui na parábola tipifica Deus, que plantou uma vinha, Israel. Mas Israel não na perspectiva simplesmente de uma nação. Israel como sendo uma nação privilegiada, que recebeu nesta condição benefícios em detrimento das outras nações e que deveria ser uma bênção na gestão dessas maravilhas, dessas graças, dessas dádivas que recebeu da parte do Senhor. Continua o texto dizendo que cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou-a a uns lavradores e depois se ausentou do país. O que é que ele está descrevendo aqui? No sentido claro, este homem que vai construir uma vinha, ele tomou todas as precauções e fez o investimento necessário para ter ali um negócio lucrativo. Veja só, quando ele constrói a sebe, essa cerca, ele está de alguma forma impedindo que os animais e os ladrões se aproximem da sua vinha. Está protegendo a sua vinha. Quando ele constrói o lagar, um lagar geralmente ele era composto de 2 compartimentos, de 2 tanques, um mais raso, mais extenso, onde a uva era espalhada e pisada pelos pisadores, dessa maneira que você imaginou aí agora. E um outro tanque mais profundo, mais estreito, onde o vinho, o suco da uva corria e ficava ali para fermentação ou colocar nos vasos, geralmente feitos de pedra também. Eram recolhidos e aí faria aquele processo lá que nós já conhecemos da fermentação, agora nos odres. Mas diz também o texto que ele edificou uma torre. E essa ideia da torre ela é interessante porque, de certa forma, ali ficaria alguém responsável por olhar toda a propriedade. A segurança daquela propriedade estava assegurada. E quando ele termina de construir tudo isto, entrega na mão dos lavradores
em arrendamento. O que é que necessariamente essa relação de comércio significava naquela época? Você que recebia um negócio como esse, de tempos em tempos você teria que fazer o pagamento do proprietário da vinha. E é nesse exato momento que o texto vai dizer que ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam, a parte que lhe era devida. E como é que esses lavradores vão reagir diante do cumprimento desse contrato? Diz o verso 35, e os lavradores agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Veja que há uma gradação da ofensa que esses lavradores estão cometendo. O primeiro eles espancam, mas não mataram. O segundo eles mataram. E o terceiro eles mataram com requintes de crueldade, apedrejado. E aí quando nós olhamos essa tensão dentro da parábola, qual é a expectativa que há? Então agora o Senhor vai vir e vai destruir tudo. Mas para nossa surpresa o texto continua no verso 36. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E alguém pode dizer, então agora esse Senhor vai a cabo e vai se vingar. Mas aí nós precisamos nos lembrar que esse Senhor aqui que construiu a vinha, a sua ira não é como a nossa, como nós aprendemos aqui pela manhã. Ele sabe o tempo da sua ira e ele não age passionalmente diante das situações de injustiça. O texto continua então dizendo que não só não era o tempo de vingança, mas esse homem envia por último o seu próprio filho, dizendo, ao meu filho respeitarão. E qual é a reação dos lavradores? Verso 38, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Veja que tolice, eles não consideram o fato de que o Senhor, o homem, estava vivo. Mas eles falam assim, nós vamos matar o filho para que nós possamos assim nos apoderar da herança. Tolice, estutícia. Pecado é uma tolice, é uma estutícia, meus irmãos. Porque mesmo sabendo que estamos desagradando a Deus, que é todo poderoso, nós ainda o cometemos. E você sabe quem são esses enviados aqui por parte do homem? No texto vai apontar para os profetas. Israel que mata os seus profetas, que persegue os profetas do Senhor. Ou seja, tudo se conecta com a história que nós encontramos nas Escrituras. E aí nesse instante, o texto deixa claro que eles não só agem dessa maneira, mas há aqui no verso 39 uma ideia muito similar do que nós vamos encontrar com Jesus na Via Crucis, logo em seguida. O texto do verso 39 diz, e agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. E aí nós não lembramos lá na frente o texto dizendo assim, que levaram Jesus para fora da cidade e o crucificaram. Veja que há uma conexão, e de fato o filho aqui vai apontar para Jesus, e para o sacrifício que Jesus faria ali na cruz, por mão de Inico. Mas quando Jesus termina de contar essa parábola, ele chama a atenção. O texto nos dá essa ideia de que ele gera um momento assim de expectativa, e ele faz a pergunta do verso 40. Olha só o que diz aí. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Eu não sei se você se recorda, e aí eu queria abrir um parênteses, mas quando Natã vai confrontar Davi,
que é depois desse confronto que o Salmo 51 acaba sendo escrito. Natã antes conta uma pequena história para Davi. Natã, ele vai criando aquela história vai gerando um ponto de tensão, aí chega um momento que o rei já estava assim meio... Talvez ele não estivesse ainda plenamente consciente de que Natã estava se referindo a ele mesmo. Mas quando Natã aponta o dedo assim, foi você, Davi, você é este homem. Davi cai em si. Aqui da mesma forma. Jesus faz esta pergunta para criar uma tensão ali. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E aí nós já descobrimos que os lavradores aqui são os líderes religiosos daquela época. Fariseus, saduceus, anciãos e seus discípulos. E, consequentemente, toda a nação de Israel. Eles respondem: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos dos seus devidos tempos. Ora, meus irmãos, mais uma vez eles acertaram. Eles acertaram na parábola dos 2 filhos, se referindo, dizendo que o segundo é que de fato não agradou o seu pai. E agora eles acertaram mais uma vez, dizendo qual seria o tratamento que o homem daria no tempo certo àqueles lavradores malvados. E quando eles fazem isso pela própria boca deles, eles estão se condenando. E aí você pode dizer assim, mas pastor, ainda bem que nós não estamos no lugar desses lavradores. Será, meus irmãos, que nós não estamos? Porque veja só, desde Abraão, Deus havia dado uma missão para o seu povo. Abraão, eu vou te tirar da tua parentela, vou te levar para uma terra, tu serás uma bênção. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Sua descendência será multiplicada exponencialmente. E se você observar a progressão da revelação de Deus, você percebe que Deus sempre deixou a missão para o seu povo de levar o conhecimento das nações, o único meio de salvação que é o Senhor Jesus. Porque tudo fala sobre Jesus, conforme nós já estudamos aqui na igreja por diversas vezes. Mas a nação de Israel falha missiologicamente, como eu disse. Eles não cumprem a obrigação que eles receberam da parte de Deus. Eles se deixaram distanciar, eles se desviaram, eles se envolveram com a religião de tal maneira que eles se esqueceram do principal da vida deles, que era servir a Deus e adorá-lo. E nesse sentido, muito se parece com a igreja quando ela se deixa envolver com essa atmosfera religiosa e quando ela começa a perder o sentido das coisas, quando ela se distancia do evangelho, quando ela não é capaz de manter a sua missão, quando ela não é capaz de pregar o evangelho com fidelidade, quando ela está preocupada mais com autoajuda, com conforto, quando ela quer de alguma forma garantir o status dos seus membros, quando ela está mais preocupada em deixar todo mundo confortável e não confrontar ninguém nos seus pecados, trazendo uma perspectiva de um Deus que não agirá com ira, com a justa e santa ira. Pela manhã foi feita uma pergunta aqui: qual é a diferença que existe entre a ira dos homens e a ira de Deus? Confesso para o professor que e o que veio à minha mente foi o seguinte: a ira de Deus é justa e a nossa não. A ira de Deus se estabelece no seu tempo, com sabedoria, com poder, com justiça, e não com passionalidade, e não com explosão como a nossa. Mas Deus age também com ira. E nós precisamos admitir, meus irmãos, que nós vivemos debaixo da ira de Deus, e que tudo que acontece neste mundo está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque nós estamos vivendo debaixo da ira de Deus. E só seremos
Só poderemos escapar, só teremos salvação se nós atentarmos para o meio pelo qual o Senhor Jesus figura diante dos nossos olhos, como a salvação que nós obtemos da parte do Senhor, como a ação da graça de Deus por nós. Porque veja bem, a partir do verso 42, parece até que o tema é mudado, mas Jesus ele vai chamar a atenção e quebrar de alguma forma o orgulho daqueles homens, perguntando a eles: nunca leste nas Escrituras? Ou seja, vocês que arvora dizendo que são conhecedores das Escrituras, vocês nunca leram a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular, e isso procede do Senhor, e é maravilhoso. E isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Uma citação do Salmo 118, meus irmãos, versículo 22 ao versículo 23. E aqui Jesus coloca, é porque não dá para, talvez você não consiga enxergar a sabedoria com que Jesus coloca esse argumento, mas é muito interessante. Porque o Salmo 118, verso 22 e 23 está falando sobre a nação de Israel. Era uma nação michuruca, que não tinha muita expressão e que foi exaltada pelo Senhor. Ou seja, a nação que foi desprezada veio se tornar a nação principal. E agora Cristo aqui é a personificação do Israel fiel, verdadeiro. Ou seja, eles não conseguiram preservar a propriedade que eles receberam lá no Salmo 118. E Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram e que veio a ser a pedra principal. Pedro vai citar isso mais uma vez lá na adiante. E o que era a pedra angular? Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver a casa sendo construída desde a fundação, mas a pedra angular é aquilo que nós chamamos de alicerce. Sem a pedra angular, eu não consigo desenvolver boas paredes. É o que dá amarração às paredes. Geralmente, onde liga duas paredes uma na outra, você tem ali uma estrutura para sustentar a construção. Ou seja, é algo fundamental, é algo que não pode ser desprezado. E Jesus estava sendo desprezado. Não só Jesus está sendo desprezado, mas até aquele que veio antes de Jesus, apregoando que Jesus viria, também foi desprezado. E é nesse conjunto que nós encontramos Jesus mostrando tanto desprezo daqueles homens em relação ao ministério de João Batista, como também ao seu ministério. E aí nesse ponto, meus irmãos, o verso 43 vai nos trazer uma realidade. Verso 43 e 44, que nós não estamos acostumados. O texto vai dizer: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Primeira nota de juízo de uma maneira mais asseverada aqui para aqueles homens. Olha, vocês sabem essa posição privilegiada que vocês estão? Essa posição de vocês será tirada. O que é que Jesus está anunciando aqui? Que o seu povo agora não será mais um povo relacionado apenas à nação de Israel. O seu povo agora será a igreja, formada de judeus e gentios. Paulo vai fazer uma correspondência disso muito bem feito lá em Romanos, a respeito disso. Esse povo de Deus, esse povo que vai ser colocado nessa vinha, esse povo que vai receber esses privilégios especiais, é a igreja de Cristo. E eles agora vão trabalhar e vão lhe entregar o devido resultado do seu trabalho. Que é isso que a igreja faz, que é isso que a igreja se preocupa em apresentar os frutos do seu trabalho diante do Senhor. E alguém pode dizer assim, mas simplesmente perder esse privilégio também não é muita coisa. Meus irmãos, era tudo. Mas o juízo não fica só nisso. Verso 44.
todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E aqui, meus amados irmãos, você pode até não conseguir, a princípio, enxergar isso, mas nós vemos aqui um Cristo que, além de ser cheio de compaixão e de misericórdia, de perdão, meio de reconciliação do homem com Deus, mas um Cristo também que exerce juízo. E a gente não pode se esquecer de que aqueles que se levantam contra Cristo nesta terra, esses que blasfemam o nome de Deus, esses que ridicularizam o nome de Cristo, esses que tratam a igreja com desdém, com desrespeito, esses são alvos do juízo de Deus. O juízo de Deus tanto no sentido de entregar essas pessoas às suas próprias paixões e fazer com que elas sofram o dano por conta disso, como o juízo de Deus também que vai se materializar e que vai ser evidenciado na consumação de todas as coisas. Porque naquele grande dia estarão alguns à direita e outros à esquerda, e o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai. E os outros ele vai dizer o quê? Quem é que está dizendo vinde benditos do meu Pai? E quem é que está dizendo apartai-vos de mim para o fogo eterno? Então esse Jesus que as Escrituras colocam não é o Jesus que foi caracterizado aí, até mesmo no cenário evangélico, porque é um Jesus que exerce também juízo, e o juízo começa pela casa do Senhor. Ora, se o juízo começa pela casa do Senhor, não tratará com maior rigor aqueles que estão fora dela, aqueles que vivem dissolutamente, aqueles que vivem atendendo os desejos dos seus próprios corações. E como, meus irmãos, diante de uma ação de juízo da parte de Deus, não falar para estas pessoas que há uma solução, um caminho, a graça do Senhor através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor, nós somos os ramos, e se estivermos dando fruto, Ele limpa para que frutifiquemos ainda mais. E diga-se de passagem, frutos aqui, meus irmãos, desse texto da videira, arrependimento e fé. Não necessariamente está falando diretamente sobre os frutos da evangelização. Os frutos da evangelização são consequências de alguém que vive em arrependimento e fé. Mas tem irmãos que querem viver dissolutamente, dizem assim: mas eu tenho meus frutos, agora tanto de discípulos que eu tenho. Tá, eu quero saber se você tem um coração contrito e compungido diante do Senhor, porque é isso que Ele não despreza. Porque naquele dia também o Senhor dirá para aqueles que: Senhor, em Teu nome temos realizado milagres, em Senhor nós temos feito uma lista, uma enorme folha de serviço. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque o relacionamento com Deus implica em que estejamos totalmente entregues a Ele, todo o meu coração submisso a Deus. Todo o meu coração entregue, submisso ao Senhor. É o lema do carimbo de João Calvino numa das correspondências para as igrejas e no trabalho missionário que ele desenvolveu. Nós, como igreja reformada, não podemos nos esquecer, meus irmãos, que nós temos uma grande missão diante de nós. Nós somos o verdadeiro Israel de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro, conscientes de que Ele é a pedra angular, de que Ele é a videira verdadeira, conscientes de que nós fomos chamados para darmos frutos, e para que esses frutos permaneçam. E diante de um mundo caído, vivendo debaixo do pecado, vivendo debaixo do juízo de Deus, melhor dizendo, como consequência dos seus pecados,
Nós precisamos levar a mensagem de salvação e vida eterna, a solução para a vida do pecador em Cristo Jesus, mas somente em Cristo. E aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho precisam se converter, precisam mudar a rota das suas vidas. Não é o Evangelho que precisa se adequar a você ou a vocês. Vocês é que precisam se adequar, nós é que precisamos nos adequar ao Evangelho. A palavra de Deus nos convida à fé e ao arrependimento. Mas finalizando o texto, eu gostaria que você olhasse aí o versículo 45 e 46. Porque às vezes a gente escuta uma mensagem como essa e a gente pode dizer assim: eu entendi tudo, realmente o texto está se aplicando à minha vida. Não quero aí descobrir qual é o seu lugar nesse texto. Mas olha só a reação daqueles homens quando eles percebem que Jesus estava falando a respeito deles. Versos 45 e 46. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eles entenderam isso. E conquanto buscasse prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Veja que situação. Eles reconhecem que Jesus está falando a respeito deles e que eles estavam numa posição errada. Mas o que é que eles estavam tramando? Como de fato eles vão dar sequência nesse plano? Eles estavam tramando a morte do Salvador. E eles conspiram para isso. Eles elaboram um plano. E quando a gente começa a observar aqueles fatos que estão relacionados à semana da crucificação de Cristo, nós percebemos que não eram pessoas de moral, de caráter, que temiam a Deus. Eles mentem, eles subornam, eles usam o poder aquisitivo para manobrar situações, eles mexem com as massas, eles atiçam a multidão, aquela mesma multidão que disse: Hosana, Hosana, o Filho de Deus. É a multidão que diz: crucifica-o, crucifica-o. Eles manipulam todo o processo. E eles estão achando assim: ele não vai nos roubar a nossa fonte de lucro, ele não vai nos roubar o nosso status, ele não vai nos roubar o nosso poder. Eles cospem na cara de Jesus, eles maltratam Jesus, eles escarnecem Jesus, eles dizem: olha, você não é de fato o rei dos judeus, dessa daí que nós creremos. Mas quando Jesus é sepultado e ao terceiro dia ressurge dentre os mortos, Jesus está nos preparando para aquele cântico que nós ouvimos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu agrilhão? A vitória que nos aguarda na ressurreição de Cristo. Mas haverão pessoas, meus queridos irmãos, que apesar de ouvir esta mensagem, elas não se converterão, porque o coração delas é obstinado, e elas não foram visitadas pela bondade de Deus, que se manifesta através do Espírito Santo. Mas a nós que fomos introduzidos nesta graça, nós que vivemos debaixo da nova dispensação, nós que entendemos que a Escritura deve ser observada, crida, lida, aplicada e vivenciada por todos nós, nós que sabemos que recebemos o chamado da parte de Deus para pregoar a mensagem de Cristo, nós que devemos agora viver para Cristo, nós que precisamos encontrar o sentido da nossa existência em Cristo, nós podemos ser o povo mais feliz sobre a face da terra. A partir da mensagem da morte e da ressurreição de Cristo, que era o tema da pregação apostólica. Paulo chega a dizer, inclusive, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É inútil a nossa fé.
Olha novamente a ideia da inutilidade. Concluindo, meus irmãos, eu queria considerar com a igreja o tempo que nós estamos vivendo. Quem de nós, por mais ansioso que esteja, pode ficar livre dessa peste, do coronavírus? Quem de nós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um só dia na existência? Quantas pessoas por aí estão desesperadas, porque a única coisa que elas têm é a vida. Nós que somos de Cristo temos mais do que a vida. Nós temos Cristo. É por isso que Paulo vai dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer, lucro. Porque ele tinha no seu coração, na sua mente, toda a perspectiva eterna que lhe aguardava. Ele diz, por isso que eu estou constrangido, porque eu estou dividido nesse momento em estar com vocês e colocar a serviço de vocês algum dom, ou partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Quem tem essa perspectiva sobre a vida, vive melhor, até mesmo no período de pandemia. Porque sabe que ainda que a vida nessa terra se interrompa, uma eternidade ele tem pela frente. É isso que é viver pela fé. O justo viverá por fé. Somos chamados a viver por fé. No lugar de vivermos alarmados, no lugar de vivermos de alguma forma neuróticos, de vivermos de alguma forma extremamente preocupados com o que vai nos acontecer no dia de amanhã, lembremos que o amanhã o Senhor traz os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, puro e simples. É importante que nós creiamos em Cristo, que nós confiemos nele, porque ele nos conduzirá. Se ele quiser, viveremos. Se ele quiser, faremos isto ou aquilo. Não precisamos nos desesperar, se nós estivermos verdadeiramente em Cristo. Agora, se temos vivido uma vida para atender às satisfações ou os desejos do nosso coração, se nós amamos mais as coisas, mais essa terra, do que estar na presença do nosso Senhor, se nós não nos desapegamos disso aqui, aí, meus irmãos, aí é só medo, é só fobia, é só temor. Porque nós tememos perder a única coisa que nós, de alguma forma, nos apegamos, que é esta vida. Terrena, efêmera e passageira. O convite para a igreja hoje é um convite à coragem de viver com Cristo e de morrer com Cristo. O convite para a igreja também é no sentido de que devemos tomar todas as medidas de precaução para podermos estar aqui congregados e mantermos essas precauções nas nossas relações diárias, porque nós não devemos tentar a Deus. Olha o extremo aí, algumas pessoas dizem, eu estou com Cristo, eu sou de Cristo, então eu vou relaxar, eu vou viver de todo jeito, eu não vou precisar tomar essas medidas de segurança, eu não tomo remédio, eu não tomo vacina. Eu estou dizendo por conta dessa polarização que nós temos aí. Isso é tentar a Deus, meus irmãos. Devemos tomar todas as cautelas necessárias, mas ter a convicção de que mesmo que essas cautelas falhem, porque ninguém sabe como é que faz, ninguém sabe o que é que deve ser feito de fato. Estava falando aqui pela manhã, é a primeira vez que eu vejo uma CPI para questionar uma peste que está em curso. No lugar das autoridades estarem preocupadas em conter o mal, eles estão discutindo quem é o culpado, como se isso vai trazer a vida de mais de 400 mortes que já aconteceram em nosso país, 400 mil mortes. Veja que não há lógica, veja que não há sabedoria, que não há sensatez, mas é assim, meus irmãos, que é o pecado. Não tem lógica, não tem sensatez.
O princípio do saber, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Vivemos debaixo da ira de Deus e temos um caminho de graça, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fechemos os nossos olhos, vamos orar nesse instante. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para clamar, para suplicar, para sermos enchidos pelo Teu Espírito. Sabemos que ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo que nela há. Sabemos, ó Deus, que o Senhor reina soberanamente sobre todas as coisas e que nada acontece por acaso e que nada foge ao Teu controle e que absolutamente nenhuma situação pega o Senhor de surpresa. E mais do que isso, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que andam segundo o seu propósito. E nós queremos estar no centro da Tua vontade, Senhor, nessa noite, como igreja do Senhor. Desperta-nos para a adoração, para o serviço, para a pregação, para a comunhão, para o fortalecimento mútuo, para a consagração das nossas vidas, para a missão que nós recebemos da parte do Senhor de anunciar as boas novas, de trazer a lume as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é o Senhor, certamente. Ajuda-nos, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Fiquemos em pé nesse instante. Marildo, a bênção. Você pode soltar, meu irmão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.